E o Gazeta Esportiva vai começar! Decolando a nossa nave! Olha lá! Sobe, sobe! Sobe ou desce? Já sobe? Sobe. Porque sobe e volta. Ah, sobe. Ah, tá. Então subiu. A nave tá decolando. Já tá lá em cima. Já tá lá em cima. Ó, acabei de escrever uma cartinha aqui pra dona Maria Helena e pro Toninho, que são nossos telespectadores queridos e vão receber presentinhos da gente, viu? Beijo. Vou fazer o beijinho da Xuxa. Põe a música da Xuxa, ó, Pacheco, de novo. Ó o beijinho. Ai, vai o meu beijinho na carta. Realizei meu sonho. Galera, Gazeta Esportiva começando nessa segunda-feira, lá em cima com muita alegria, com muita energia pra vocês. Tá decolando a nossa nave nessa semana de decisão do Campeonato Paulista. A bancada de hoje tá super bem escalada com essa dupla maravilhosa que eu amo de coração. Osmar Garrafa! Na área, galera. E Paulo Sérgio! Aê! Vocês vão ver também como que tá a preparação de Palmeiras e São Paulo para a grande final, né? Já teve disputa nos bastidores sobre a data do jogo, onde que vai ter o seu jogo. O São Paulo não abria a mão de ser no domingo. São Paulo tá vencendo, hein? E o Palmeiras queria... Tá vencendo? Pra mim tá. Como tá vencendo? Já foi definido? O jogo vai ser domingo, como São Paulo queria. Mas vai ser aonde? Palmeiras queria no sábado, não queria? Queria, mas vai ser aonde? Aonde São Paulo o São bancou Paulo não que tinha que queria. jogar domingo. Vai jogar domingo. 1-0 pro São ser Paulo. domingo. Tá bom, então. Mas vai jogar no Allianz. É. O São Paulo não queria jogar no Allianz. O que ele não contou era com todos os bastidores que a gente vai contar pra vocês. Como eu falei, da Parque Antártico. Parque Antártico, você tá lá. Meu Deus, ele tá... Entrega a Olha idade. Instagram. Olha, no Corinthians, agora é hora de se recuperar, né? Pensando na Copa Libertadores. Será que esse time se recupera a tempo pra Libertadores? Fala baixinho, os caras estão dormindo, tô tudo cansado. Deixa o Corinthians lá. Esse horário, né? Descanso, tem que descansar. Tem bastante tempo, né? Tem bastante tempo pra reabilitar. Sacanagem, e ó, pessoal de idade. não dá mais esse pra horário. errar, não. Pessoal, você tá tirando um cochilinho. Sacanagem, gente. Olha, hoje é uma data especial de um grande ídolo do Timão. Vocês vão saber quem é daqui a pouquinho. Antes de tudo, tem olhos nas dicas e a gente já volta. Eu não acabei a história ainda, gente. A gente tá numa resenha aqui, eu ainda não acabei a história. E já a gente volta. Eu tava contando da caneca que eu tô mandando pra dona Maria Helena e pro seu Toninho, né, meus queridos, amados telespectadores. Olha, a gente tá voltando já nesse clima de final do Paulistão, porque essa semana promete, essa semana vai voar. Garrafa tem até um casamento, coisa importante, né? O Palmeiras correu o risco de jogar fora do Allianz Parque, o jogo decisivo, por causa de um show na próxima semana. Que show que é? Maroon 5. Maroon 5, mas que dia que é? Na terça-feira. Na terça-feira. Não, Ah, nessa mas terça é na outra. longe, pode jogar no domingo. Mas tem que montar toda a estrutura. Ah, monta domingo Precisam de madrugada. 48 horas antes. Tem até um acordo firmado, né? É que a Leila, nos bastidores, parece que ela resolveu essa parada aí. A Leila é top. Ó, o São Paulo não quis facilitar pro Palmeiras, bateu o pé e falou que a partida tinha que ser no domingo. O Verdão conseguiu, então, um acordo com a W Torre e resolveu o assunto. A nossa enquete é sobre esse tema que ferveu hoje os bastidores do futebol. O São Paulo agiu certo ao não abrir mão de jogar no domingo a final do Paulistão? Sim ou não? Porque eles acharam o quê? Se a gente não abrir mão, Palmeiras é obrigado a jogar em Barueri, a jogar, não tem mais Pacaembu, a jogar fora de casa. Eles não queriam que o Palmeiras jogasse fora de casa. E aí, no final das contas, o Palmeiras vai jogar no Allianz Parque. E aí, o São Paulo fez bem, fez mal, faz parte do futebol isso? Faz parte. Boa noite, Michele, boa noite a todos. Faz parte, sim, do futebol. São Paulo tem que defender os seus interesses. O jogo estava pré-determinado para o próximo domingo. O Palmeiras tinha um problema, e eu repito, o Palmeiras tinha um problema. O problema é do Palmeiras, não era Se do o Palmeiras São Paulo. tinha o problema, Verdade. não cabia a presidente do Palmeiras, a Leila, soltar um comunicado que não abriria a mão de decidir em casa. Ok, desde que o jogo fosse no domingo. Aí ela resolveu com a W Torre, que também é dona do estádio, é uma confusão lá e tal. E aí a W Torre, que queria o estádio antes para poder montar toda a estrutura, entraram num acordo e o jogo vai acontecer no domingo. Então o São Paulo está absolutamente coberto, correto na decisão. O Palmeiras tinha um problema, o problema era do Palmeiras. E a dona Leila tentou transferir esse problema para a federação, tentou transferir para o São Paulo, o problema era dele. Aí a Leila foi lá e resolveu o problema que era dela. Então o São Paulo está correto sim, Paulinho. Rafa, eu não vejo problema nenhum, cara. Até porque é jogo de uma torcida só.
Então, se fosse jogar em outro estádio, ia ser O só a problema não era torcida. estádio, Não, Paulo. eu sei. São Paulo eu não sei queria até jogar o no sábado. gramado. São Paulo queria jogar no sábado. Tudo bem, joga no sábado, joga no domingo, tanto faz, joga na sexta. Os dois times vão jogar na quarta, o desgaste vai ser igual para os dois, então não vai ter esse problema, né? Lógico que já resolveu, é muito bom para o espetáculo, o torcedor também já sabe que o primeiro jogo vai ser no Morumbi, o segundo vai ser no domingo, no Parque Antártica? No antigo. No antigo, mas não tem isso aí não, vamos pro jogo. Bom, o problema era do Palmeiras e a quem caberia resolver esse problema, resolveu. Perfeito. Que é a tia Leila. Perfeito. Pronto, tia Leila resolveu, tá resolvido. Então você volta lá no site gazetesportiva.com, você pode usar o QR Code, que estava aqui, não está mais, porque você não foi rápido, então o QR Code. Tá aqui o QR Code, tá aqui, ó, de novo o QR Code, tá bom? O que é? Nada que uma graninha a mais não resolva, né, Michele, os problemas. Porque ela pagou? Você acha que o W Torre lá, pinga uma graninha ali e tal, entrega não a chave sei. depois com o cheque aqui? Não, beleza, Acho tá, que pode não. entregar. Ó, Não, a seleção brasileira tem jogo amanhã contra a Bolívia, em La Paz, às 8h30 da noite, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Sem Neymar e sem Vinícius Júnior, suspensos, o técnico Tite ainda promoverá outras trocas na equipe, que devem entrar em campo com Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Éder Militão e Alex Telles, Fabinho, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Antony Coutinho e Richarlison. O goleiro Everton foi cortado da partida depois de sofrer um trauma na mão. Vocês acreditam, gente? Nem jogou, tá lá treinando e sofreu um trauma. O jogador do Santos, do Atlético Paranaense, assume o lugar do palmeirense. Quem que é o nome dele? Santos? O Santos, o jogador Santos, não é o goleiro, do Santos. não é o João lá. No João Paulo. É o Não, Santos. João É Paulo. o Santos, é o Santos? O nome dele é Santos. Você tá fazendo coisa Mas pro o João nome Paulo ir pra dele é seleção, Santos? né? Santos. O goleiro que o Flamengo quer, me fala o Felipe, eu não sabia. Mas o nome dele é Santos ou é o sobrenome? Não, né? É o Santos, Michele, não complica. É sobrenome, é como todo mundo chama. Mas eu queria saber o nome dele, ué. Caramba. Já classificado para a Copa, o Brasil é o líder das eliminatórias com 42 pontos. A Bolívia, penúltima, com 15. Vai ser fácil, né, passar. Então vamos voltar, Paulistão, vai. Nosso assunto, claro, é o grande clássico de ontem. Põe na tela. Para a rede. O Corinthians ainda teve uma grande chance desperdiçada por Juliano e conseguiu um gol inesperado já aos 41. Jandrei escorregou e Jô, que tinha acabado de entrar, deu esperança à Fiel. Mas a reação parou por aí. 2-1 São Paulo e os 54 mil São Paulinos no Morumbi puderam festejar. 22 anos depois, o São Paulo superou o Corinthians em um confronto eliminatório. A vitória ainda manteve o tabu de 5 anos sem derrota para o arquirrival aqui dentro do Morumbi. E, claro, garantiu o tricolor na grande final do Campeonato Paulista, de novo contra o Palmeiras, mas agora com a finalíssima fora de casa. Lógico que dói uma eliminação, muito, mas a gente tem que ter a cabeça no lugar e seguir trabalhando. Que está escrito, um jogo na quarta-feira e um jogo domingo. Quarta-feira o mando é nosso, domingo o mando é do adversário. Vamos cumprir, até porque é uma programação. Não vão mudar, não é possível terminar o Campeonato Paulista com essa tristeza de mudar a data de jogo para beneficiar ou para talvez atender um pedido de um finalista. Ixi, e agora? Vamos lá, Osmar Garrafa. Não, É pra então, falar com o Garrafa primeiro, né? Vamos falar do jogo primeiro, depois a gente vai com o José Paes. Primeiro, né, sobre o jogo, merecida a classificação do São Paulo. O São Paulo, dentro das suas limitações, tem até um elenco de qualidade técnica inferior ao Corinthians, mas o São Paulo montou um elenco de superação.
O time se superou em campo, eram 2, 3 caras dobrando a marcação, coisa muito diferente que a gente não viu no Corinthians. Tanto é verdade que no primeiro gol do São Paulo, você pode observar, estamos falando de futebol profissional, Paulo. E nesse lance aí, ó, você vê que o Juliano e o Paulinho, eles não acompanham a jogada, e quando o Rafinha dá o passe pro Hélio, pega ele sozinho. Pega sozinho. E mais que isso, Paulinho. Ele domina, ele ajeita e tal. Nem em coletivo, nem em treinamento isso acontece. Então o Corinthians estava desligado no jogo. O Corinthians, esse time do Corinthians, até que se prove o contrário, tá muito bonito para colocar um pôster na parede. Aí você olha daqui 3 anos, que timaço, hein? Olha lá, olha só. Olha lá, dá uma olhada, ó. Os dois saem aqui, ó, parou, Paulinho, ajeitou, bateu. Mas peraí, eles não acompanharam porque eles estão lentos ou porque eles não estavam ligados? A questão não tá ligado, você tem que estar atento. Você tá ligado e não pode estar lento. Tem que estar atento. Num jogo como esse, você não pode... E outra coisa que o Garrafa mencionou aqui, me chama muita atenção, e eu tinha um treinador que ele falava sempre, dobra a marcação. Claro. E o Rogério Ceni tá fazendo muito bem com os garotos. Sempre dobra a marcação no jogador do Corinthians. Às vezes até 3. Às vezes até 3. E um detalhe, o estudioso, né? O pessoal que vem da Europa, todo mundo é estudioso, né? Pô, será que o Vitor Pereira não sabia que o Renato Augusto não funciona? Isso aconteceu faz 15, 20 dias aí com o Silvinho. Garrafa, não funciona lá na frente com o falso 9. Garrafa, quando nós falamos em dobrar a marcação, você de casa, você vai lembrar que no finalzinho, nos últimos 5 minutos, que o Rigoni pegava a bola lá no fundo, o Corinthians não dobrava a marcação. O que é dobrar a marcação? Jogador, 2 homens em cima. Então, aí um defensor do Corinthians ia no combate e o outro ficava olhando. Ficava olhando. E aí o São Paulo ganhou 3 minutos naquele lance. Falta de pegada no Corinthians inadmissível. Isso aí São o Paulo treinador mereceu. que tinha que falar? Lógico, Claro. lógico. É determinação, marcação. Dobra a marcação. Dobra a marcação. Dobra a marcação. Não deixa respirar, Michel. É isso o aí. adversário desse Marcação em é cima. pressão, Michel, Pressão. sabe? Funga no cangote, sente o perfume do cara, ou o fedor do cara. Vai pra cima do cara, velho. É isso aí. É isso aí. Bom, contato, entendeu, né? Tem que dar as aulas pro Vitor, hein? Ih, não sei não. Ó, contato direto com o José Paes no CCT da Barra Funda. Boa noite, Zé. Rogério Ceni já tá projetando a final? Boa noite, Mi. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o nosso querido Gazeta Esportiva. Rogério Ceni já projetando a grande finalíssima do Campeonato Paulista. Primeiro jogo na quarta-feira no Morumbi, segundo jogo domingo às 4 da tarde no Allianz Parque. E o Rogério, depois da vitória para cima do Corinthians no Majestoso de ontem, falou sobre 2 temas importantes. Favoritismo para essa final e também sobre a data da final. Claro, da grande final, do segundo jogo. Claro que naquela ocasião, lá depois do jogo contra o Corinthians, o Rogério não sabia se o jogo contra o Palmeiras seria no Allianz Parque no domingo, se seria em outro lugar, se seria no sábado, enfim, a gente ainda não sabia nada, tava aquele bafafá danado, o Júlio Casares falando uma coisa, a Leila falando outra, mas enfim, o Rogério colocou a opinião dele e falou sobre favoritismo para esse choque rei. Vamos conferir. Não cumprir o regulamento e jogar no domingo, isso vai interferir mais ainda, porque o Palmeiras estará mais descansado, tem um elenco maior também e pode ser também beneficiado por esse espaço de tempo. Então, isso são as correções que a gente tem que fazer no futebol para que seja um futebol mais igual, mais parelho, mais justo, né? Agora, nós vamos tentar competir, lógico, como nós sempre fizemos. Nós não vamos entregar de maneira nenhuma. Chegamos até aqui e nós vamos brigar com todas as forças. Espero que a direção, na parte política, que a federação cumpra o que foi estipulado de datas, né? E nós daí dentro de campo cabe a gente tentar brigar com uma equipe que acabou de chegar no Mundial Interclubes. Nada mais do que justo e normal, pelo que eles fizeram até hoje nos últimos 2 anos, ser considerado como favorita. Tá, então a palavra de Rogério Ceni, técnico do Tricolaço do Morumbi. Rogério, que busca o seu tetracampeonato estadual, viu, Michele? Ganhou em 2019 e 2020 com o Fortaleza, ganhou no ano passado com o Flamengo e vai em busca do título agora com o São Paulo na temporada de 2022. Um fato curioso, viu, Michele, é que há 30 anos, lá em 1992, Palmeiras e São Paulo também decidiram o Campeonato Paulista, e aí o Palmeiras aceitou jogar no sábado porque o São Paulo tinha que viajar lá para a disputa do Mundial de Clubes em Tóquio, no Japão. São Paulo que jogou contra o Barcelona, foi campeão naquela ocasião, 2 gols do Raí, 2-1, então o São Paulo naquela ocasião conseguiu ali trocar uma ideia com o Palmeiras e trazer esse jogo para o sábado.
Mundo dá voltas, hein, Michele? E olha só, pra gente arrematar essa primeira entrada aqui do São Paulo, Muricy Ramalho, coordenador de futebol do Tricolor, viralizou nas redes nas últimas horas porque ele vibrou demais com essa classificação do São Paulo para a grande decisão do Campeonato Paulista. Vamos conferir. Tá aí o Muricy Ramalho, viu, Michele? Um festival de pis, mas deu pra ver que ele estava feliz demais com a torcida do São Paulo e com o desempenho do time também dentro de campo lá no Morumbi. Daqui a pouquinho eu volto porque hoje o São Paulo se reapresentou aqui no CCT da Barra Funda às 11h15 da manhã, treinou e já está se preparando aí para esse primeiro choque rei da próxima quarta-feira lá no Morumbi. Daqui a pouquinho a gente vai falar muito mais sobre esse jogo, viu, Michele? Volto contigo. Valeu, Zé. Brigadão, querido. E aí, essa... Já sei que Justa comemoração no Muricy, até porque o São Paulo fez uma brilhante partida. O que eu tenho falado é que no primeiro jogo do Clássico e o Vitor Pereira estava como treinador já, não dá para cometer os mesmos erros, Garrafa. No primeiro jogo ele me coloca o Juliano pelo lado direito, tirou o Mosquito, colocou... Teve momentos nesse segundo jogo que o Juliano estava do lado direito. Ou seja, se você vê que o William não está bem fisicamente, coloca ele do lado do Rafinha. Até o Rogério se surpreendeu, ele disse na coletiva que esperava que talvez o Juliano fizesse esse falso 9. Eu já não gosto muito. Mas aí ele cometeu um erro que a gente já criticou demais o Silvinho, que era colocar o Renato Augusto lá, que não funcionou. Colocar o Renato Augusto de centroavante não faz o menor sentido. Ele matou o time dele. O melhor meio-campo do Brasil. E outra coisa, o Diego Alves está muito bem. Sim. O Léo está muito bem. Então é um jogador, e no jogo passado, o Renato já sofreu uma pressão. Ele, por parte do Pablo Maia, do Nestor, ele não conseguiu jogar. O Vitor e aí Pereira, você põe ele como atacante, não dá. Ele errou, então, nessas configurações. Sim. Por quê? Ele não conhecia bem o adversário, São Paulo, ou porque ele ainda não está entendendo o Corinthians. Mas tem que entender, não tem desculpa, não. Não, o que é? Eu tô perguntando a interrogação. Falar pra nós agora que não conhece o adversário não dá, porque você já jogou contra o adversário. E esse papo aí, essa ideia de passar pano em relação a o time tá cansado, faz uma diferença. Mas o Corinthians jogou na quinta-feira e com uma nhaca desgramada, parecia que tinha comido uma feijoada, foi enfrentar o São Paulo no domingo. Né? Faltou vontade, sim. A boleirada tem que entender que não dá pra jogar com nome. Do jeito que tá esse Corinthians, tá bom pra colocar num pôster na parede esse time? Você coloca lá, sabe, Paulinho, você coloca lá pôster, você olha, William, olha Cássio, cara, o Juliano, é um timaço, mas em campo não tá funcionando. Esses caras têm que jogar. Não pode perder 3 clássicos não desse pode. jeito, não pode. O Gui que tá no Switcher hoje, lá na sonoplastia, Marininha manda beijo pro mozão, viu? Marininha mandando beijo, Gui. Ei, eu sou o cupido aqui, ó. Então tá bom. Agora que já falamos aí do São Paulo, a gente segue pro outro lado do clássico de ontem. Boa noite, Thiago Salazar. Aí do Parque São Jorge chega mais com essa repercussão da derrota do Timão. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Bom, por aqui, Michele, muita lamentação pela eliminação, mas talvez principalmente pelo fato do Corinthians ter feito 2 jogos com intervalo ali de 66 horas, diferente aí do que o Garrafa e o Paulo Sérgio estão comentando, essa questão do desgaste, né, sendo minimizada. Por aqui o papo é outro. A gente viu lá na zona mista, inclusive na coletiva do Vitor Pereira, eles lamentando bastante essa situação do Corinthians não ter tido condição de competir fisicamente de igual para igual com o São Paulo. Inclusive, a mudança na escalação, segundo o Vitor Pereira, teve a ver com isso, com essa diferença na preparação física. Mas agora é bola para frente. O Corinthians estreia dia 5 de abril contra o Always Ready na Copa Libertadores da América. Serão 9 dias, então, contando a partir de hoje. Mas hoje, regenerativo, amanhã é folga. E um dia vai ser perdido para a viagem para Bolívia. Ou seja, serão 5 ou 6 dias aí para o Vitor Pereira acertar o time, já que em abril
não vai ter tempo para treinar praticamente, né? Vai ter estreia na Libertadores lá a 4.000 metros de altitude e durante o mês de abril tem estreia no Campeonato Brasileiro, dia 10 contra o Botafogo no Rio, tem estreia na Copa do Brasil contra a Portuguesa do Rio também, vai ter derby contra o Palmeiras, vai ter duelo com o Boca Juniors no mês de abril, então promete. Duas dúvidas dentro do elenco do Corinthians para esse jogo da Libertadores. O William, que está com uma lesão no quadril aqui do lado direito, não se sabe quanto tempo ele vai demorar para se recuperar. O que é certo é que ele, dentro dessa semana de treinos, vai perder alguns dias, já é certeza. Outra dúvida é o Fagner. O Fagner saiu do clássico com problema na coxa esquerda e a informação que eu tive, passou por avaliação médica hoje, fez alguns exames e o diagnóstico vem só amanhã. Então só amanhã a gente vai saber se o Fagner vai ser problema para o futuro breve aí do Corinthians ou não, Michele. Daqui a pouquinho eu volto para falar sobre Vitor Pereira e duas informações sobre mercado da bola do Timão. Daqui a pouquinho, Michele. Beleza, Thiago Salazar. E aí, agora eles ficam lamentando lá. Mas então, eu acho que o Rogério foi muito sincero na coletiva dele, ele fala do favoritismo do Palmeiras e não tá jogando pra galera, o Palmeiras é realmente favorito, o Rogério foi muito claro, e o Vitor Pereira ficar se apegando só nessa história de cansaço, pra mim não convence. Cansaço de treinar, não para, consigo treinar. Vamos parar com isso. Ao futebol E outra, do Brasil. será que quando o Vitor Pereira foi assinar o contrato, ele não pegou lá, o Corinthians vai disputar o quê no ano? Como é que é lá no Brasil? Não adianta reclamar agora. E o São Paulo ganhou em quantos minutos? Em 45 minutos. É isso. São Paulo ganhou o clássico em 45 minutos. E o Corinthians deu um chute a gol em 45 minutos. Todo mundo fala, precisa dar tempo pro treinador. Nós entendemos tudo isso. Eu entendo, precisa dar tempo pro treinador, mas também não pode cometer os mesmos erros, exato. Né, de um jogo para o outro. Então é isso que nós estamos comentando. E o calendário do futebol brasileiro, certo ou errado, é assim. É assim, vai mudar. Quando ele assinou o contrato, ele sabia. Então agora tem 10 dias, mas o outro machucou a virilha. Faz parte, isso é tudo no pacote, gente. E Corinthians é pressão. Não adianta achar, não, vamos tranquilo. É Corinthians. Tá aqui um cara que fez história lá dentro e sabe, no Corinthians é assim. Um pequeno resfriado, em 2 horas, se transforma numa grande pneumonia. Pois é, mas essa história a gente já sabia que isso ia acontecer. Vocês não sabiam? Já tem que conhecer o Corinthians, conhecer o adversário. O cara precisaria de tempo, não tem tempo, não vai ser fácil, gente. Tá certo, tá na hora de colocar o Palmeiras na nossa conversa. Alexandre Silvestre chega direto da Academia de Futebol. Boa noite, Silvestre. Como que foram os bastidores do Verdão na escolha aí do dia da final? Conta tudo pra gente. Tudo bem, Michele? Boa noite, time Gazeta Esportiva. A presidente do Palmeiras acabou de deixar a Academia de Futebol em seu Jeep branco. Ela tem um verde também, mas saiu hoje no Jeep branco, alviverde, né? Blindadaço, não parou para conversar com ninguém. Tinha uma galerinha aqui. Tá esperando até a saída do Abel Ferreira, que continua trabalhando, o treino foi pela manhã, mas a titia Leila teve muito trabalho nos últimos dias, a começar pela renovação do contrato do Abel Ferreira até o fim de 2024, que vai casar com o fim da gestão da Leila como presidente do Palmeiras. Isso aí eu vou voltar para falar na minha segunda entrada aqui no Gazeta Esportiva, e nas últimas horas ela conseguiu garantir o direito do Palmeiras em atuar no Allianz Parque, no segundo jogo da final do Campeonato Paulista. Tá tudo confirmado, 4 da tarde, domingo, Allianz Parque. A negociação era complicada, Michele. 4 pilares: a Federação Paulista, que organiza o Paulistão, Palmeiras e São Paulo, cada um defendendo o seu interesse, e a TV Record, que tem os direitos de transmissão. Ao que parece, deu tudo certo, talvez menos para o São Paulo, que estava tentando embaçar um pouquinho a realização do jogo no sábado. Direito também do São Paulo. A Leila articulou junto a W Torre, que construiu e que gerencia, administra o Allianz Parque, puxou um pouquinho dali, a W Torre cedeu daqui, e aí o jogo vai ser às 4 da tarde. Com um detalhe: é possível que não haja a carga total de ingressos à disposição para a torcida. O setor norte, que é a curva do Allianz Parque, local onde ficam normalmente as torcidas organizadas, por motivo já da montagem do palco, questão de segurança, haverá possivelmente uma restrição de ingressos. Eu não posso te garantir a quantidade. Eu sei que todo o setor norte
comporta aproximadamente 14 mil lugares. Não acredito que todo o setor norte seja fechado, mas certamente não teremos a carga máxima de ingressos para esse setor, consequentemente para o estádio todo, no jogo de domingo às 4 da tarde. Já está confirmado, então será mesmo no Allianz Parque, num esforço da Leila com a W Torre, deu tudo certo para o Palmeiras, e a Leila aproveitou para dar aquela estilingada no São Paulo. Ela não disse textualmente nas redes sociais, mas mandou aquela indiretazinha, né? O futebol precisa amadurecer, os dirigentes precisam pensar no coletivo e não nos próprios interesses. Eu volto já para falar do time e do Abel Ferreira. A mulher é assim mesmo, né? Já vai falando mesmo. Fala. A Leila, ela trabalhou corretamente. O Casares, ele disse na abertura do programa, né? O Casares saiu na defesa do São Paulo. E ela na do Palmeiras. A Leila mas ela tentou ontem ainda, por rede social, tentou transferir um pouco do problema que era dela para a federação e para o São Paulo. Isso eu não achei legal. Aí, no passar do dia, teve uma reunião hoje pela manhã, e de manhã ela deve ter sentido lá na federação que o negócio ia caminhar para domingo, aí ela teve que correr na outra ponta para resolver o problema dela. E aí ela foi certeira, conversou com a W Torre, que é parceira do Palmeiras, e tudo certo. Melhor para o futebol, melhor para o espetáculo, decisão do Paulista tem que acontecer no domingo, não esvazia, deu tudo certo. O que mais me preocupa é essa discussão toda, Garrafa. Até porque o Palmeiras tem time para ganhar em qualquer lugar. É isso. O Palmeiras tem time para ganhar em qualquer lugar, jogar no sábado, jogar no domingo. Vai ser um clássico importante, o São Paulo vem uma boa fase, vem numa crescente, tá muito bem. Então é muita discussão, eu creio que os jogadores não estão nem preocupados, vão jogar. Correto. Isso não passa para boleirada, mas no bastidor, em termos dos dirigentes, eu acho que é válido, Paulinho. Se fosse eu presidente do São Paulo, não abriria a mão, não. Tá marcado pro domingo? Quero jogar no domingo. É porque depois abre mão. Ponto. E aí vão cair em cima do presidente. Mas foi o que o Ney Franco ontem falou aqui com a gente, pô. No brasileiro é até a 6ª rodada. Depois que vai ver os outros jogos, aonde vai ser, tudo. Então Quem falou aqui? Essa alternação, essa alternação de estádios aí sempre existiu. Sim. De data sempre existiu, só que estão fazendo uma polêmica. E esse é o problema nada, do Palmeiras, cara. gente. O Palmeiras tem esse problema de shows lá. É o problema do Palmeiras, ué. Bom, pausa no Paulistão, pausa aí, porque teve clássico no futebol feminino e o José Paes acompanhou. Duelão, hein? Santos e Corinthians. Vamos ver. Santos e Corinthians entraram em campo pelo Brasileirão na Vila Belmiro em situações completamente diferentes na tabela. Antes da bola rolar, as donas da casa estavam só a um pontinho da zona do rebaixamento. Já o time visitante começou a 4ª rodada de olho na liderança do campeonato. E essa diferença toda aí também pôde ser vista dentro de campo. O Corinthians se mostrou uma equipe muito mais técnica, mas as brabas corintianas sofreram bastante para ganhar. Aos 26 minutos, a Lia cobrou o escanteio na medida e a Campiolo subiu no meio da zaga para fazer 1-0 Timão. O segundo só não saiu já ali na sequência porque o travessão apareceu no meio do caminho. As chances de gol das Sereias da Vila surgiam em grande parte na base da individualidade. Pior que algumas ainda aconteciam no erro do Corinthians. O jogo e o resultado pareciam controladinhos pelo Timão, o segundo gol parecia perto, maduro, só que aí a mamãe Cristiane entrou em ação e mostrou que continua entendendo demais desse negócio de fazer gol. Se liga na antecipação e no tapa dela de canhota, golaço, 1-1. Quando todo mundo já dava o empate como certo, a Milena aproveitou a sobra de bola dentro da área e garantiu a vitória do Corinthians por 2-1, quase aos 45 da segunda etapa. O placar foi péssimo para o Santos, que segue brigando contra o rebaixamento. Temos errado muitos passes, alguns detalhes também, mas a gente não pode estar só iniciando o campeonato, a gente não pode baixar a cabeça, não pode baixar a intensidade e a gente tem que crescer com os erros, né? É lógico que a gente fica frustrada, o Santos é muito grande e a gente tem noção disso, mas a gente tem que olhar o que a gente pode fazer, buscar soluções e evoluir dentro do campeonato.
Fiquei muito satisfeito pela dificuldade que a gente veio para essa partida e pelo resultado não só do placar, mas da atuação da equipe, né, dos crescimentos individuais que a gente está vendo, né, o processo de cada uma tá indo no caminho que a gente planejava e a gente acredita. Muito bom. Olha só, os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil foram sorteados hoje. Confira quais são os adversários dos clubes paulistas. O Red Bull Bragantino enfrenta o Goiás. O São Paulo encara o Juventude. O Corinthians pega a Portuguesa do Rio de Janeiro. E no Palmeiras o adversário é a Juazeirense. Por fim, o Santos tem compromisso contra o Coritiba. A partir de agora, os confrontos são de ida e volta. Se quiser saber todos os 16 confrontos dessa terceira fase, é só conferir lá no site gazetesportiva.com, tá certo? Pessoal, agora eu quero dar um aviso importante para vocês. Vamos comentar um pouquinho sobre esses jogos aí, os próximos jogos? O que vocês acharam? O Vitor Pereira, melhor dizendo, o português do Corinthians, já tem que saber, vai ter Copa do Brasil com a Portuguesa do Rio de Janeiro, entendeu? E já jogo coloca. difícil. Já anota na sua agendinha aí, viu, português? Porque se precisar, vai falar, depois perde da Portuguesa, fala, os caras estão cansados. Vai estar cansado, velho. Mas não tem Libertadores também, então, ele vai ficar vai ser assim. É um inferno a vida de técnico no Brasil, então vai se acostumando, Portugal. E tem aquela questão, né? Não, é a Portuguesa do Rio. A Portuguesa do Rio passou 2 fases aí da competição. E é uma competição importante porque esses clubes precisam de dinheiro, né? E vai ajudar muito E agora, o jogo do Santos é um jogo difícil, hein? Sim. Curitiba. Eu acho que é o mais difícil, não é? O jogo mais difícil Copa é do Brasil, Santos aí. Copa do Brasil é um E o torneio Santos precisa se acertar também, Olha né? cá, agora é Copa do Brasil. Copa do Brasil tem que ficar atento. Daqui a pouco é o brasileiro também. Aquela história, né, Paulinho? Nas pequenas pedras que a gente tropeça, né? Gostou dessa também? Nossa, você também tá um poeta hoje, hein? Que coisa linda, hein? Falei pra te provocar. Ô, gente, deixa eu falar agora uma coisa. Eu quero dar um aviso muito importante pra vocês. Orgulhosamente, eu anuncio que nós teremos um lançamento na grade esportiva da TV Gazeta. Vamos ver o vídeo e depois o Paulo Sérgio explica melhor. A gente começou a ganhar a Copa do Mundo ali, cara. E eu tive a dádiva de Deus porque eu fui massacrado, execrado. Mas é muito duro uma Copa do Mundo ser decidida nos pênaltis. Nessa hora dá um medo. O tetra é a conquista de um grupo. O garoto que queria vencer na vida, estava voltando para casa com uma seleção. Isso é novidade, hein? Papo de Campeões na tela da TV Gazeta. A partir de quando, Paulo Sérgio? A partir de 1º de maio, primeiro domingo de maio. Ó. Né? Eu estava até conversando aqui com o Zinho, e ele está na Holanda agora, e ele falou, Paulo, você não sabe quem consegue descolar o ingresso aqui para mim, que vai jogar Alemanha e Holanda agora, né? E é muito legal a gente ter esse relacionamento com esses ex-atletas, com esses campeões do mundo. Já quero agradecer a todos que aceitaram o convite. Muitos ainda vão ser convidados e tem muita notícia legal aí. Então, olha só, para você que curte futebol, o Papo de Campeões é um programa novo que estreia aqui, feito pelo Departamento de Esportes, no primeiro domingo de maio, dia 1º de maio. Ó, do segundo domingo de maio é Dia das Mães, não é? Ai, que maravilha, que presentão, né, que a gente está recebendo. O programa é gostoso, às 11 da noite, na sequência do Mesa Redonda, das 11 às 11h30. Gente, é cada entrevista boa, é cada entrevista bem trabalhada, então a nossa equipe faz com muito carinho para vocês. Se liga, Paulo Sérgio tá ali, ó, mão na massa, Letícia editando, o Fini, o Luca, o Primo, todo mundo trabalhando para fazer um programa muito incrível para vocês, tá? Agora é o seguinte, se liga, torcedor do São Paulo, que o José Paes está de volta. Cuidado aí, José Paes, que os caras ficam de olho em você. Ô Zé, tem jogador da base que virou peça fundamental no time do Rogério Ceni. Então conta pra gente quem que é esse garoto, Zé.
Pois é, Michele, aqui tem que ficar bem ligado, né? Que você sabe como é que é o negócio aqui no CCT da Barra Funda, aqui nas imediações do CCT da Barra Funda, o negócio é meio perigoso. Mas vamos lá, vamos falar, é o Rodrigo Nestor, viu, Michele? Que agora tá atuando mais como um camisa 10, com o Rogério Ceni no comando técnico do São Paulo, ele que vinha atuando antes como volante, foi adiantado, tá sendo esse homem da ligação e tá jogando demais. Por exemplo, números dele nessa temporada de 2022, aí ó, passa um buzinando, é sempre assim. Números dele nessa temporada de 2022, líder em assistências desse elenco do São Paulo, já foram 4, líder também em desarmes, em finalizações, está jogando demais o Rodrigo Nestor, que recentemente recebeu proposta do Dinamo de Kiev, do Botafogo, mas segue sendo atleta do São Paulo Futebol Clube, ele que é cria de Cotia. E o Rogério, na entrevista coletiva depois da vitória lá pra cima do Corinthians, falou justamente sobre as crias de Cotia, sobre a base do São Paulo e sobre o uso dos jogadores que são revelados lá no CT de Cotia. Vamos conferir. Não existe São Paulo de Cotia e o São Paulo é São Paulo Futebol Clube. A gente tem que aprender que Cotia faz parte da Barra Funda. Não são dois times diferentes, que muitas vezes eu já vi aqui. Um time de Cotia, aqui é São Paulo Futebol Clube. O máximo de jogadores jovens que puder jogar e tiver talento, vai jogar. A base precisa também desenvolver jogadores mais fortes, jogadores que possam... Tem muito jogador talentoso, como é Nestor, mas... Thales, que entrou hoje no jogo, que tem o mesmo estilo de jogo do Nestor. Então, assim, a gente tem que parar Cotia. Cotia faz parte do São Paulo. E tem que inserir... Ah, não, porque os meninos da base... Não, o São Paulo Futebol Clube, que joga quem tiver numa situação que eu acho que seja mais cabível para o jogo de hoje. Tá, então a palavra do Rogério Ceni, técnico do São Paulo. São Paulo que, como eu disse na minha primeira entrada, se reapresentou hoje aqui no CCT da Barra Funda, já visando o primeiro confronto da finalíssima aí do Paulistão na próxima quarta-feira lá no Morumbi. Informações importantes. Rafinha hoje fez um trabalho regenerativo, ele que sentiu dores no majestoso aí de ontem. Gabriel Sara teve uma entorse no tornozelo na partida contra o Palmeiras, na primeira fase ainda do Campeonato Paulista, então não deve jogar esse primeiro jogo da final e também não deve jogar nem a segunda partida, tá no departamento médico. Arboleda tá lá com a seleção do Equador em Quito, vai jogar amanhã, deve ficar no banco de reservas na partida de amanhã contra a Argentina pelas eliminatórias, então os três aí devem ser desfalques, podem ser desfalques. O Rafinha, existe a possibilidade ainda dele jogar e o Arboleda está voltando da seleção do Equador de terça para quarta. Então, a depender dessa viagem aí, ele pode ficar à disposição do técnico Rogério Ceni, ele que é reserva lá na equipe do Equador. Volto contigo, Michele, um beijão para todo mundo. Essas foram as informações aqui do Tricolaço do Morumbi. Vai daí, Mi! Valeu, José Paz, diga, Osmar Garrafa. Então, o Rogério, né, tá bem legal as coletivas do Rogério, ele tem sido muito transparente e tem porque às vezes coletiva fica aquela... Tá, né, dando até dica pro Vitor meio Pereira na coletiva. Meio lusco-fusco, vai pra lá, vai pra cá, tal. O Rogério não tem pontuado situações importantes e uma das situações importantes é a garotada da base. Você vê, o Miranda tá no banco, Paulinho. Miranda, jogador com a história que tem. Então, é importante você ter um cara como o Rogério no banco que o pessoal respeita, porque não é qualquer um que vai fazer o Miranda colocar a bundinha no banco, não. O Rogério tirou o Miranda, tá privilegiando os garotos, não teve o Sara é um dos principais desses meninos e mesmo assim atropelou o Corinthians. Por quê? Muita vontade, muita determinação, coisa que a gente não viu no bom time do Corinthians. O Corinthians tem um bom time, Paulo, mas os caras têm que entender que não se joga só com o nome. E outra coisa, jogar contra time grande vai ter pegada. Claro. Não é todo clássico que você vai ter espaço para jogar. E o São Paulo demonstrou isso, que sabe jogar. Né? Então, eu preciso marcar esse, preciso marcar esse, que aqui nós vamos ganhar o jogo. E faca nos dentes, pronto, Paulinho, acabou. Os caras estão afim. E aí vai, você vê o próprio Éder se limitando a voltar para marcar, para ajudar a equipe e deixando o Carelli lá na frente sozinho. Então o Corinthians precisa entender também que tem momentos que ele vai ter que fechar a casinha, sair, jogar com inteligência. O São Paulo está fazendo isso, está sendo demonstrado aí por todos. Pessoal, hoje é um dia muito especial para um dos maiores ídolos da torcida corintiana. O Thiago Salazar preparou uma reportagem no Capricho para falar sobre os 10 anos da estreia do Cássio. Vamos conferir? Ídolo, capitão, vencedor, decisivo. Cássio está na história do Corinthians. Acho que, na verdade, a gente talvez vai realmente poder dizer assim quando ele parar, né? Na hora que ele sair do clube, parar, e aí a gente vai poder ver o tão grande ele conseguiu ser durante esse tempo.
Nessa segunda-feira, a estreia do goleiro de 1,96 m com a camisa alvinegra completa 10 anos. Eu não sabia, obrigado aí pela lembrança. Tudo bem, Cássio, a gente refresca a sua memória. Tudo começou em 28 de março de 2012, no Pacaembu contra o 15 de Piracicaba, pelo Paulistão. O Timão venceu por 1-0 naquele dia. Mas a vaga de titular veio depois de Júlio César vacilar contra a Ponte Preta no estadual. Tite então efetivou Cássio no Equador. Era a abertura das oitavas de final da Libertadores. Na época, ele usava a camisa 24 e garantiu um 0-0 importante contra o Emelec. Daí pra frente, o gigante só cresceu. Foram 9 títulos, 4 paulistas, 2 brasileiros, 1 Libertadores, 1 Recopa Sul-Americana e um Mundial de Clubes inesquecível, quando Cássio, já com a camisa 12, foi eleito pela FIFA o melhor jogador do torneio. Quando chega essas marcas, passa um filme de quando você chegou, quanto trabalhou, se dedicou e quanto os teus companheiros te ajudaram, porque na minha opinião ninguém chega a lugar algum sozinho. Isso por tanto tempo, espero que eu possa continuar honrando a camisa do Corinthians, me dedicando, fazendo o meu melhor e ajudando o Corinthians a estar no lugar onde merece, que é brigando por títulos e conquistando. Com 576 jogos, apenas 5 jogadores entraram em campo pelo Corinthians, mais vezes que Cássio em quase 112 anos. É o capitão da equipe, é o cara que conduz o vestiário, então a gente tem muita sorte de ter ele aqui. Em junho, Cássio completará 35 anos de idade. O plano dele é jogar até os 40. No Corinthians, o atual contrato vai até 2024, mas o respeito será eterno. O Cássio é o goleiro da bola do jogo, é o goleiro que pega quando vale. O Cássio não precisa provar mais nada, né? O Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians. Que goleirão, 10 anos de Cássio no Corinthians hoje, hein? Os parabéns ao Cássio, né? Até porque eu lembro que a primeira vez que nós tivemos um evento junto, há muitos anos atrás, ele estava no PSV Eindhoven ainda e fez um belo trabalho lá, veio para o Corinthians, conquista seu espaço. É um jogador que merece muito respeito. E uma posição que é ingrata, né? Nós vimos agora o Jandrei aí cometendo uma falha, né? E sempre quando você comete uma falha, a crítica é muito grande. E o Cássio tem vivido com isso, sobrevivido com isso. Meus parabéns. Então, Cássio, assim, o Corinthians teve grandes goleiros na sua história, né? Muitos grandes goleiros que eu vi jogar, Ronaldo, Dida, e aí você pode puxar no passado, Gilmar e tantos outros aí, mas o Cássio, para mim, Michele, é o maior goleiro da história do Corinthians, né? Essa defesa que ele faz no Mundial contra o Chelsea, de mão trocada contra o Moses, isso vale muito pro corintiano, isso vale muito. Você vê o quanto o Palmeiras briga aí para tentar conquistar o Mundial lá de clubes da FIFA e tal. E foi um jogo onde o Cássio jogou muita bola. É um baita goleiro. Ficou com aquela defesa contra o Vasco. Também, aquela do Diego Souza. Então, aquela foi você começa incrível. a levar determinante para a trajetória, né? Então, o Cássio, para mim, é o maior goleiro da história do Corinthians. E o Corinthians pode ter novidades nas próximas semanas. O clube continua no mercado da bola. Volta aqui, Salazar. Que história é essa de reforços? Pois é, Michele, na entrevista coletiva de ontem do Vitor Pereira, eu perguntei para ele sobre essa busca pela formação ideal do Corinthians, ele ainda tentando achar o time, né? E sobre a preparação para a Libertadores e para a sequência da temporada, né? Ele, primeiramente, justificou a atuação contra o São Paulo e, na sequência, acabou revelando que espera por reforços, entende que precisa, inclusive citou o Duílio Monteiro Alves, presidente, que estava ali na primeira fileira da sala de entrevista. Vamos ouvir o técnico do Corinthians? Num jogo destes, eu não posso pedir para pressionar alto, para ser muito pressionante quando perdemos a bola, para ter muita dinâmica em termos ofensivos, porque isso é humanamente impossível, não é? É humanamente impossível. Que temos que encontrar, de facto, soluções dentro do nosso elenco. Estamos a trabalhar também, o nosso presidente está aqui a trabalhar numa outra solução que venha a ajudar também a ter mais soluções, não é? Que tenhamos mais soluções para dar resposta a um calendário tão apertado.
Bom, Michele, logo depois da declaração do Vitor Pereira, eu procurei o presidente Duílio Monteiro Alves, que estava ali no Morumbi, né? E ele topou falar com a gente na zona mista. Questionei sobre essa questão dos reforços. Então o Corinthians está no mercado? Para qual posição? E o Duílio aí mudou o tom, deixou muito claro de que o Corinthians, a partir de junho, na próxima janela, talvez possa ali avaliar uma situação ou outra, mas por enquanto o Corinthians dificilmente vai trazer algum reforço, a não ser uma questão, por exemplo, como a do Maicon, que a proposta está lá na mesa por empréstimo e se o Shakhtar topar, pode acabar aparecendo. Mas fora isso, dificilmente, segundo o Duílio Monteiro Alves, essa solução, neste momento, vai vir de fora para dentro. Virando a chavinha, vamos falar de quem pode sair do Corinthians, e aí uma informação exclusiva aqui da Gazeta Esportiva que eu apurei hoje. O América Mineiro, clube que está disputando a Copa Libertadores da América, está interessado no zagueiro Raul Gustavo do Corinthians. Raul Gustavo tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2024. O Corinthians é dono de 90% dos direitos dele. Inclusive, o Corinthians recusou uma proposta do Bordeaux na última janela pelo Raul Gustavo. Mas está jogando muito pouco e o América, que está precisando para a Libertadores, procurou o staff do jogador interessado. Revelou o interesse na contratação do Raul por empréstimo. Essa é a ideia lá do Coelho. A informação que eu tive com o dirigente do Corinthians é de que nada chegou oficialmente para o clube, de que nenhum dirigente foi procurado e por isso até eles preferiram não se manifestar, mesmo ali numa conversa em off comigo. Claro que vão esperar acontecer qualquer coisa, porque por enquanto nada chegou para o Corinthians. Mas para o staff do jogador já chegou, é o América interessado no Raul Gustavo. Agora vamos ver se isso vai se transformar em proposta ou não, Michele. Valeu, Salazar. O que vocês acham dessa... Assim, Michele, o Vitor Pereira não foi assim muito enfático, mas depois de uma derrota, uma eliminação, né, no Campeonato Paulista, para um rival como o São Paulo, você falar de reforços, não pega bem no vestiário, não pega bem na boleirada. Peraí, e se tá precisando de reforço, chama o presidente hoje na representação lá na sala, presidente, o negócio tá feio, tô com um problema aqui e tal. Não é por aí, português. Não é por aí. Eu vou repetir a história da pneumonia. No Corinthians, um resfriado para pneumonia, 10 segundos, hein? Não pega bem, Paulo? Não, e outra coisa, se você está pedindo reforços, nem pode pensar em vender o Gustavo. Nem pode pensar. Por quê, Paulo? Porque é um jogador importante. A competição é longa, a temporada é longa. Tem que ter elenco. Tem que ter elenco, não adianta. Tem que ter elenco. Ó, último contato com o Silvestre. Silvestre, já dá para ter uma ideia de como que chega a equipe do Palmeiras para a decisão? Duas dúvidas, Michele. Duas dúvidas. O goleiro Everton, que já chegou ao Brasil, já veio para a academia, foi cortado da seleção brasileira por conta de um problema na mão durante treino. É dúvida para quarta-feira, já está sendo avaliado, reavaliado, vai depender das próximas horas. Qualquer coisa joga o Lomba, que foi muito bem contra o Bragantino. A outra dúvida, aí eu acredito que dê para jogar sim. O Danilo, volante, foi desfalque contra o Bragantino, trauma na coxa, ou seja, pancada. O Paulo Sérgio, melhor que ninguém sabe que pancada não é lesão muscular, não é estiramento. Até eu que sou tiozão com 49, Paulistinha, pancada na coxa, dá pra encarar. Se precisar jogar, eu jogo, viu? Faz massagem, faz gelo, tem toda a medicação permitida, dá para encarar com um pouquinho de dor. Acredito que o Danilo seja novidade. Abel Ferreira renovou o contrato. Aliás, o Abel Ferreira, curiosidade, hein? Ele estava saindo com o carro agora aqui. Temos cerca de 6, 7 torcedores esperando o Abel. O que aconteceu? Quando ele viu a luz da câmera acesa, ele deu ré, mandaram abrir o portão, os torcedores entraram para bater as fotos, estão lá dentro agora autografando camisa, batendo foto, conversando com o Abel Ferreira, que já vai partir rumo à casa dele, ele que renovou o contrato até o fim de 2024 e que mostrou assim, que contou assim para o elenco dele, na intimidade do vestiário, essa boa nova para o Abel, para a torcida do Palmeiras e para os jogadores do Verdão. Aperta o play aí, diretor. Muita honra que nos anuncia e vamos continuar juntos, ok? Os capitães já sabiam e é um orgulho estar aqui. Vocês convenceram a minha mulher a vir, ok, Dudu? Elas vêm, se Deus quiser, no final eu disse, foi ela que renovou o meu contrato, mais o agente do advogado, eu nem quis saber de nada. Obrigado pela vossa força, obrigado por tudo, hein? E o próximo almoço ou jantar ou churrasco eu pago, ok? É o mínimo que posso fazer por tudo que vocês fizeram por mim.
Okay? Obrigado de coração, um obrigado eterno. Vocês estão a escrever aqui, vocês estão a escrever história no clube. Eu costumo dizer que a nossa vida é um livro e a cada dia escrevemos uma página. Okay? Cada dia escrevemos uma página, vocês escrevem uma página na vossa vida e uma página no clube. Okay? Guardem isso. Já corri muito clube. Não há nenhum clube que trate tão bem os jogadores como este. E é por isso que eu fico aqui, caralho. É pelas relações. É pelas relações, é isso que me faz ficar aqui. E mais a minha família, que bem, se Deus quiser, que se vai juntar à vossa. Tá? Mais uma vez, obrigado do fundo do meu coração. Ok, galera? Obrigado. Eu achei que ele tinha falado, e digo ao povo que eu fico. Não, na hora que o povo escutou, falou assim, eu vou pagar o almoço e churrasco, o povo já tinha que vibrar. Tinha que vibrar, achei o povo tão assim, parecia que ele tá falando que ia embora. Aí eu fiquei assim, não, mas ele falou que a mulher vem, né? Vem. A esposa, vem a filha. Bom, então essa desculpa de família já vai acabar, né? Acabou. Vamos acabar porque... Até 2024 tá todo mundo aí. Porque eu vou embora. Bom, chega. Não, desculpa em termos, mas ele conquistou tudo que tinha que conquistar. Não, mas daqui a pouco ele fala que quer voltar, que não tá... Bom, agora tá tudo legal. Segue aí, o trabalho tá bem legal. Segue o jogo. Esse detalhe bobo, Abel. Pô, você tá num momento voando, cara. Quando você vai para dentro do CT com 4 torcedores, você perde a oportunidade de, não só pelo Silvestre estar lá, se tivesse outro jornalista, conversar com a torcida do Palmeiras está acompanhando. A torcida do Palmeiras é grande, o momento é legal, né? Parava ali, atendia o Silvestre, ali, trocava uma ideia. Não, precisa falar só com os 4 e o resto dos torcedores do Palmeiras. Mas tem uma determinação. Mas ele é o técnico, mas ele manda, ele tem a chave do CT, Michele. E o Danilo vai voltar, hein? O Danilo vai voltar. Pancada na coxa, tudo bem. Não foi nada. Vai embora. Eu tomei um tombo foi uma da semaninha escada. de descanso. Uma semaninha? Uma semaninha de descanso pra ele, pra voltar com tudo pra final. E quando pega o dedinho na cama? Também não acontece nada. Só também depois passa um gelinho, tá bom. Eu me ferro sempre com o dedinho. Resultado da enquete, o São Paulo agiu certo ao não abrir mão de jogar domingo a final do Paulistão lá no jogar domingo, né? O pessoal disse que sim, 61% dos votos. Pois é, tá no direito dele, né? Ainda bem que o Palmeiras resolveu. Fim de Gazeta Esportiva, a semana decisiva tá só começando. Eu espero vocês amanhã. Tchau, Garrafa. Tchau, Paulo Sérgio. Beijo. Tchau.